Imaginem um livro favorito que têm na prateleira lá de casa. Aquele livro já todo gasto das leituras. Exato. Uma daquelas edições tão lidas, tão manuseadas ao longo de décadas, que a lombada até já começou a ceder, as páginas ficaram finas, gastas nas pontas, Sem dúvida. e a certa altura, devido ao tempo, a tinta desvanece de tal forma que as palavras exatas deixam de ser legíveis. Pois já não se consegue ler. Certo, torna-se impossível ler as frases específicas que em tempos nos marcaram. Mas o peso daquele livro nas mãos, a textura familiar da capa, aquela sensação imediata de conforto que o simples toque na história nos traz, Isso permanece intacto. pois é, a essência do que o livro nos fez sentir sobrevive ao desaparecimento das próprias palavras. E eu sou a vossa anfitriã para a exploração profunda de hoje e estou muito curiosa e um pouco emocionada com o tema que temos em mãos. Olá a todos. É de facto um tema sensível. Essa tua imagem do livro captura na perfeição a essência do material que estamos a analisar hoje. Uhum. Nós vamos debruçar-nos sobre os recursos do Sítio da Luz, que é um espaço inteiramente focado na geriatria e no cuidado diário de idosos. Eles têm uma série que, aliás, está adaptada para áudio, ótima para quem ouve podcasts, e também em formato escrito, chamada Perguntas Difíceis. E o nome diz tudo, não é? Exato. O objetivo deles é olhar de frente para as realidades mais cruas do envelhecimento, mas sempre com uma linha editorial de total empatia e, acima de tudo, ausência de julgamentos. Completamente. E o dilema central que vamos dissecar aqui nasce precisamente de uma dessas perguntas incrivelmente dolorosas. Daquelas que até custam ouvir. Pois, uma pergunta que dói só de ser formulada em voz alta, que é tipo: o meu familiar já não me reconhece, seja devido à demência ou ao Alzheimer. Vale a pena continuar a visitá-lo? É muito pesado. É avassalador. Ocupar o lugar de quem faz esta pergunta implica, no fundo, um nível de exaustão emocional tremendo. Sem dúvida. E pode soar a algo frio quando ouvido de fora por quem não passa por isso, mas o material da fonte deixa muito claro que se trata de um grito de dor. Um grito puramente humano de quem lida com um vazio gigantesco todos os dias. Pois o desgaste de estar sentado à frente de alguém que amamos a vida inteira e receber em troca um olhar vazio é indescritível. Uhum. Mas a resposta curta, direta e completamente inabalável que os profissionais de geriatria do Sítio da Luz dão a esta angústia é um redondo sim. O sim definitivo. Exato, vale a pena continuar a resitar. O verdadeiro desafio, pronto, e o que vamos desconstruir nesta análise de hoje, é o porquê. Claro, perceber a razão por trás desse sim. Porque esse sim está alicerçado numa complexidade neurológica, biológica e emocional muito profunda. O benefício existe, claramente, mas requer que abandonemos a nossa definição tradicional do que é uma relação. Pois o ponto de partida para compreender isso obriga-nos a olhar para a biologia do cérebro, não é? Exatamente. Para a forma como processamos a realidade, porque a primeira grande barreira que as famílias encontram é a perda dos factos. Os factos desaparecem. Uhum. O familiar entra no quarto e o idoso não sabe o seu nome, não sabe que é seu filho, não se lembra da visita da semana passada. E a nossa intuição diz-nos que, se a identidade consciente desapareceu, a ligação quebrou-se também. É o que a lógica nos diria. Mas o Sítio da Luz sublinha uma dicotomia que a neurologia moderna explica de forma absolutamente fascinante. Conta-me. Há uma separação clara entre a memória dos factos e a memória da emoção. Certo. Na doença de Alzheimer e noutras formas de demência, áreas do cérebro como o hipocampo, Que é tipo o grande arquivista do nosso cérebro, não é? precisamente, o hipocampo é responsável por catalogar nomes, datas ou o que comemos ao pequeno almoço. E essa área sofre uma deterioração muito precoce e severa. Ou seja, o arquivo dos factos começa literalmente a ruir. Exato. No entanto, a amígdala cerebral, que é a estrutura responsável por processar as emoções, a intuição de perigo e aquela sensação de segurança, essa mantém-se funcional e robusta durante muito mais tempo. Uau! Isso significa que a memória emocional opera numa via de trânsito completamente diferente e paralela no cérebro. É exatamente isso. Isso faz-me lembrar aquele fenómeno de ouvirmos uma música da nossa infância. Ah, grande exemplo. Não é? Podemos não conseguir recitar uma única linha da letra, o nosso hipocampo já apagou esse ficheiro há muito tempo, Pois apagou. mas mal soam os primeiros acordes da música, o corpo inteiro reage. Sentimos o ritmo, sentimos a nostalgia ou a alegria exata que aquela melodia nos causava aos 5 anos de idade. Claro.
O corpo lembra-se de forma completamente visceral. Mas até que ponto é que o corpo se lembra realmente quando a mente consciente parece já não estar presente? Essa é a grande questão. A biologia humana foi desenhada prioritariamente para a sobrevivência e o sistema nervoso autónomo do idoso não precisa do intelecto. Não precisa do hipocampo para ler o ambiente e determinar se está seguro. Quando um familiar entra no quarto, mesmo que a mente consciente não consiga colocar o rótulo de "Este é o meu filho João". O sistema capta outra coisa. Exatamente. O sistema nervoso capta estímulos não verbais imediatos. Um tom de voz doce, um padrão de respiração calmo, um toque que carrega familiaridade. E a amígdala processa isso tudo. Tudo. E envia um sinal de segurança para o resto do corpo. A frase-chave que a nossa fonte destaca é brilhante na sua simplicidade, dizem eles. A pessoa pode não saber quem está ali, mas sabe perfeitamente como se sente quando essa pessoa está por perto. Isso é lindo e muito reconfortante, mas surge logo uma dúvida lógica sobre a duração desse conforto. Pois, o que acontece a seguir? Exato. Se a percepção de segurança é processada no momento imediato da visita, o que é que acontece no exato minuto em que a visita termina? Esse é um momento crítico. Porque, pronto, a porta fecha-se, a pessoa sai do quarto e o idoso frequentemente esquece, na mesma fração de segundo, que teve companhia durante as últimas 2 horas. E esse momento da despedida é descrito pelos cuidadores como o pico absoluto da frustração. Imagino, deve ser terrível. É aquela sensação de que todo o esforço emocional foi em vão, não é? Porque a memória do encontro foi apagada quase de imediato. Uhum. Mas os profissionais do Sítio da Luz desmentem completamente esta percepção ilusória. E fazem-no através de um conceito fundamental chamado efeito residual. Efeito residual, ou seja, o impacto invisível da visita continua ativo no organismo do idoso muito depois de a memória cognitiva do evento ter desaparecido. A ideia romântica. Certo? A interação afetuosa provocou uma cascata hormonal altamente positiva no cérebro. Houve uma libertação de oxitocina. O cortisol, Que é a hormona do stress. Certo. exato, e que está frequentemente elevada em pacientes com demência devido àquela constante desorientação em que vivem. Ora, o cortisol baixou drasticamente Uau. e o sistema nervoso parasimpático foi ativado, promovendo um relaxamento profundo. Ou seja, o afeto ficou preso no corpo, traduzido numa fisiologia de calma. Isso vê-se na prática diária. Muito. As observações nas aulas de geriatria confirmam esta cascata química todos os dias. Os relatórios mostram que após receber uma visita de alguém familiar, o idoso passa o resto do dia visivelmente mais calmo. A sério? Sim. A agitação motora diminui imenso, as noites de sono tornam-se menos fragmentadas e até a alimentação decorre com muito mais tranquilidade. Portanto, o bem-estar físico e a ausência de stress prolongam-se por horas ou até dias. Dias inteiros, independentemente da incapacidade de recordar o momento ou a pessoa que gerou essa paz. Isso é extraordinário. Então, para conceptualizar isto de forma mais visual, é como carregar a bateria de um telemóvel. Como assim? Tipo, o carregador já foi desligado e levado para longe, mas a energia que ele transmitiu naquelas horas continua lá dentro a alimentar o sistema durante muito tempo. É uma excelente analogia. A nutrição invisível ocorre a esse nível basal. O idoso não precisa de estar a olhar para a pessoa que o visitou, Pois. nem de ter consciência racional desse evento passado, para beneficiar da estabilidade emocional que o sistema absorveu. A qualidade de vida daquela pessoa nos dias seguintes melhora substancialmente devido àquela interação esquecida. Isso é super poderoso e toda esta mecânica neurológica explica perfeitamente o benefício gigante para quem recebe a visita, mas a análise do Sítio da Luz recusa-se a ignorar o outro lado desta equação. E ainda bem. Exato, o lado de quem visita. Porque o dilema de continuar ou não a visitar não surge por falta de amor, de todo. Surge, sim, pelo nível de sofrimento atroz de quem cuida. É um peso muito grande. Mudar a perspectiva biológica ajuda, sem dúvida, mas não apaga aquela dor devastadora de um filho que conduz até o lar de idosos, estaciona o carro e sente um nó gigante no estômago. Porque sabe que vai enfrentar um olhar em branco. Precisamente, como é que a fonte aborda o lado de cada visita? A abordagem deles a esse sofrimento é de uma lucidez notável. Eles introduzem um conceito muito forte chamado luto em vida. Luto em vida. Sim, o familiar não está apenas a realizar uma tarefa de prestação de cuidados, não está só a cumprir um dever, está, na verdade, a atravessar um processo de luto contínuo por alguém que ainda respira ali à sua frente.
É o luto pela perda da identidade da pessoa, não é? Pela desintegração das memórias partilhadas. Exato, e pelo fim do relacionamento tal como ele existia até ali. É um luto anómalo e doloroso. E o instinto humano perante isso é o de fuga. Claro, afastar-nos para evitar a dor aguda de não sermos reconhecidos. É um mecanismo de defesa. Mas a ironia cruel, alertam os profissionais, é que ceder a esse instinto de fuga acaba por criar um problema ainda maior a longo prazo. Como assim? O afastamento total que as pessoas justificam pela incapacidade de lidar com a situação parece uma boa estratégia de sobrevivência no momento. Mas essa fuga transforma-se inevitavelmente numa armadilha de culpa avassaladora no futuro. Pois, quando o idoso falecer? Exatamente. Quando o luto definitivo chegar, virá carregado com o peso irresolúvel da ausência nos anos finais. E isso é devastador para a saúde mental de quem fica. Ou seja, manter a rotina de visitas é, primeiramente, para induzir o tal efeito residual de paz no idoso, mas é também uma ferramenta vital para lidar com o luto do próprio visitante. Sem dúvida. A visita torna-se um ritual de processamento gradual. É uma forma de honrar a história que viveram em conjunto e a dedicação daquela pessoa, independentemente da sua capacidade atual de o reconhecer. Mas, sejamos intelectualmente honestos aqui. Vamos colocar o dedo na ferida desta perspectiva. Força. Aconselhar alguém a sujeitar-se a um odor excruciante no presente apenas para evitar um hipotético sentimento de culpa no futuro. Isso não soa quase um ato de masoquismo emocional? É uma crítica muito válida e é algo que surge frequentemente. Porque onde é que está o equilíbrio para um familiar que sai da instituição completamente destruído emocionalmente todas as semanas, depois de ter olhado para os olhos da mãe e ter visto apenas o vazio absoluto? O risco do desgaste psicológico total é real, não podemos romantizar isto, e os profissionais de geriatria lidam com o colapso dos familiares regularmente. Imagino. A chave, segundo o Sítio da Luz, não reside em tolerar o masoquismo, estoicamente. Ah, bom. Reside, sim, em promover uma reestruturação radical das expectativas. Como se faz isso? O sofrimento do familiar atinge o pico quando este entra no quarto à procura da pessoa que conhecia há 10 anos. Pois. Se o objetivo da visita for resgatar o passado ou procurar reconhecimento, a derrota é certa e a dor é, de facto, insuportável. Porque essa pessoa, nesse molde exato, já não está lá. Exatamente. Mas quando a expectativa muda de vou ver se a minha mãe se lembra de mim, para vou garantir que este ser humano sente segurança através da minha presença durante a próxima hora, a dinâmica altera-se completamente. Uau! O foco passa da validação pessoal para o cuidado incondicional no presente. É exatamente isso. E essa reestruturação de expectativas leva-nos diretamente aos bastidores práticos do cuidar, porque, tendo nós compreendido a importância da visita para ambas as partes, surge a questão pragmática. O que fazer na prática, não é? Exato. Como é que se faz uma visita destas sem gerar ansiedade e frustração de ambos os lados? O Sítio da Luz fornece orientações clínicas extremamente precisas para as famílias gerirem estas visitas. E há uma regra de ouro. Uma regra dourada, sublinhada a vermelho nas indicações deles. Qual é? A proibição absoluta de testar a memória. Nunca testar a memória. Nunca. O teste constante é o erro mais comum e mais bem intencionado que os cuidadores cometem. Entram no espaço e disparam logo perguntas. Exato. A primeira frase é logo um efusivo e expectante "Então, sabes quem eu sou?" O familiar faz isto numa tentativa desesperada de encontrar um vislumbre da antiga identidade. Estou a procurar conforto para a sua própria angústia. Mas, deduzindo o que falámos sobre o hipocampo destruído e a amígdala intacta, fazer essa pergunta é de uma crueldade involuntária tremenda. É das piores coisas que se pode fazer. Porque o arquivo de factos não funciona. Ao perguntar sabes quem eu sou, estamos basicamente a submeter a pessoa a um teste de surpresa que ela sabe instintivamente que está a reprovar. Precisamente. E o que acontece no cérebro do idoso é imediato. A confusão instala-se. A amígdala, que está ali a funcionar perfeitamente, detecta a falha e a pressão como uma ameaça imediata. O cortisol dispara. Dispara logo. A ansiedade domina. E em vez do tal efeito residual de paz, a visita acaba por gerar um estado fisiológico de pânico e insegurança prolongado. É o oposto do pretendido. Completamente o oposto. Então, qual é a alternativa proposta? A alternativa técnica é focar inteiramente a interação no momento presente. Eliminar o peso cognitivo da conversa.
Os relatos de quem trabalha na linha da frente sugerem táticas de simplificação sensorial. Simplificação sensorial. Dá-me exemplos práticos disso. Substituir a tentativa de recordar as férias de verão de 1990 por ações ancoradas no agora. Por exemplo, fazer uma massagem lenta nas mãos com um creme hidratante. Porque o toque físico estimula imediatamente os receptores de segurança do sistema nervoso. Sem dúvida. Ou simplesmente sentarem-se lado a lado, em total silêncio, a apanhar sol num banco de jardim, focando apenas no calor na pele. Isso é fascinante. Mudar o foco da conversa para os sentidos. E a fonte também recomenda usar elementos externos, não é? Sim, usar elementos que sirvam de ponte quando a conversa direta falha. Por exemplo, levar um animal de estimação, o toque no pelo do cão proporciona conforto tátil sem exigir qualquer resposta verbal. É um excelente quebra-gelo, biológico, digamos assim. Ou trazer um alimento favorito, um doce específico. As vias neurológicas do paladar e do olfato estão tão fortemente ligadas às áreas primitivas do cérebro que contornam frequentemente o dano do hipocampo. Proporcionam pequenos momentos de prazer ancorados no sabor sem pressão nenhuma. Exato. A despressurização do ambiente é mágica. Até se pode colocar um ecrã com um vídeo antigo ou imagens da natureza a passar, sem fazer perguntas, apenas a partilhar a observação. E há um exemplo recolhido da experiência prática no Sítio da Luz que ilustra perfeitamente isto. Conta, conta. Eles escrevem o caso de um idoso que passou uma manhã inteira num estado severo de agitação motora e vocal. Estava inconsolável, incapaz de ser acalmado pelos técnicos de saúde. Horas depois, um rosto familiar entra no espaço e dá-lhe um simples aperto de mão, mas um aperto firme e demorado. E o que aconteceu? A presença física funcionou como um interruptor de emergência do sistema nervoso. O idoso acalmou de forma imediata e visível. A respiração desacelerou, a tensão muscular desapareceu. Uau! A força do toque. Mas o detalhe que revela a verdadeira natureza desta biologia da emoção é que, ao agradecer esse aperto de mão, o idoso chamou um nome completamente diferente e errado à pessoa que o segurava. A sério. A sério. O nome estava irremediavelmente perdido na memória dos factos, mas a sensação de segurança ancorada naquele aperto de mão específico foi lida com total precisão pelo corpo. Que história incrível. Basicamente, estamos a aprender a comunicar inteiramente através da presença. É exatamente isso que eles procuram ensinar às famílias. Precisamos de encontrar novas formas de amar quem, embora fisicamente presente, parece estar a partir. Pois, o silêncio partilhado passa a ser a conversa mais eloquente possível. É a aceitação de que o amor deixou de ser um exercício de partilha de um passado comum e passou a ser o compromisso de garantir o conforto no momento presente. E ao sintetizarmos esta mensagem toda, regressamos à biologia primordial. Certo. O cérebro danificado do idoso pode olhar para o próprio filho e falhar na atribuição de um nome ou de uma memória. Mas esse mesmo organismo sabe intrinsecamente que não está perante uma ameaça. Sabe que não está perante um estranho. E, mais importante do que tudo, sabe que não está sozinho. E fornecer essa ausência de solidão biológica é possivelmente o maior ato de dignidade que podemos oferecer a alguém nesta fase da vida. Sem dúvida. É garantir que a pessoa se sente amada até ao fim. Esta exploração deixa-nos com uma reflexão tão profunda que ultrapassa até as paredes das clínicas e lares de idosos. Se desconstruirmos o ser humano até à sua fundação mais básica. Se aceitarmos que, depois de os factos e a memória cognitiva desaparecerem por completo, o que sobra de nós é a nossa capacidade primária de sentir segurança, de absorver amor e de acalmar com o toque de quem nos quer bem. É poderoso. Não será essa a verdadeira definição da nossa identidade? E se assim é, como é que isso deveria alterar a forma como escolhemos conectar-nos com as pessoas na nossa vida diária? Hoje mesmo. Hoje, enquanto as palavras e as memórias ainda estão todas presentes. É uma grande provocação. É mesmo, regressamos àquela imagem do livro antigo e gasto do início. A tinta desvaneceu e é impossível ler o enredo, linha a linha. Mas, enquanto mantivermos esse livro nas mãos, a história continua a confortar-nos de forma silenciosa. O silêncio partilhado nunca, mas nunca, é tempo desperdiçado. Nem mais. Fica a reflexão. Fica a reflexão no ar. Muito obrigada por nos acompanharem nesta análise tão especial e até à próxima.